Olá, pessoal. Então, vamos agora para a segunda parte da aula de tecido cartilaginoso, né? Essa aula de tecido cartilaginoso, tecido ósseo, né? Então, na primeira parte, nós falamos dos principais constituintes aí da cartilagem. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar dos tipos de cartilagem encontrada. Então, aqui temos a cartilagem elástica, né? Ela que é encontrada no pavilhão auditivo, também no conduto auditivo externo, na própria tuba auditiva, né? Na epiglote, também na cartilagem cuneiforme da nossa laringe, né? Como o próprio nome já diz, ele possui fibras essa cartilagem possui fibras de elastina, fibrilas de colágeno tipo 2 e também alguma rede de fibras elásticas finas, né? Podendo formar, então, muitas vezes essa cartilagem ela pode estar tanto isolada quanto associada à cartilagem hialina, possuindo, portanto, pericôndrio, seu crescimento é devido a pericôndrio, e cresce o seu crescimento por esse processo que a gente chama de aposição. A classificação das cartilagens, né? Essa cartilagem elástica, ela, como a gente pode observar aqui na figura, numa cartilagem elástica, principalmente aqui na direita, toda essa região aqui embaixo, né, mais marcada com essa coloração de elastina, é a chamada cartilagem elástica, né? Aqui o tecido adiposo, né? Bastante característico, aqui o pericôndrio, o PC, né? E embaixo aqui também mais glândulas, né? Então, essa que a gente pode identificar lá na frente o quê? Um epitélio estratificado, nessa porção mais apical de todo esse tecido. Então, essa como já descrito, né, são poucas fibras de colágeno, né, com colágeno tipo 2, mas muitas fibras elásticas. É isso que a gente está observando aqui embaixo, um grande conteúdo dos glicosaminoglicanos, que a gente falou na aula passada. Então, levando aí a essa matriz celular tem um aspecto de basofílico, né? A gente tem um aspecto, assim, uma coloração bastante específica, né, por causa das cargas negativas desses glicosaminoglicanos. Eles são, então, localizados, como eu falei, no pavilhão auditivo, na epiglote e na própria cartilagem, no pedaço de cartilagem da laringe, que também tem cartilagem hialina, e aqui um detalhamento dessa coloração específica, né? A gente vê essas fibras elásticas aqui, né? Entre os condrócitos, entre as células aqui, que são constituintes clássicas da cartilagem. Então, aqui está um aspecto maior, né? Um aspecto mais global. Toda vez que a gente conseguir observar essas fibras atravessando, a gente tem uma cartilagem elástica, ok? E por último, nós temos, né, além da cartilagem hialina, a gente tem a chamada cartilagem fibrosa, né? Então, essa cartilagem fibrosa, ela é uma cartilagem que, como o próprio nome já diz, ao contrário da anterior, que é uma cartilagem elástica, essa cartilagem fibrosa, ela tem o quê? O próprio nome já diz, ela tem fibras, né? Poucos gags sulfatados, diferente da cartilagem elástica que a gente acabou de ver, né? As fibras de colágeno tipo 1, então a gente, ao contrário daquilo que a gente tinha visto, a gente vai ter, então, uma acidofilia aqui da matriz, a gente vê vários e vários aqui células da cartilagem, os condrócitos, e, como o nome já diz, é uma cartilagem com uma fibra, né? A cartilagem fibrosa, ela vai ter o quê? Muita elastina, né? Então vai ter muita fibrina, né? Muita cartilagem, como eu falei anteriormente, cartilagem fibrosa, e vai estar, então, em regiões onde a gente tem muito impacto, como o ânulus fibroso do disco intervertebral, nas inserções de tendões e ligamentos, na própria sínfise, né? Essa região aqui do nosso púbis, que fica aqui embaixo, do nosso quadril, né? E aqui é um exemplo clássico aqui do ânulus fibroso, que está a nossa parte óssea do nosso disco intervertebral, então revestindo todo o nosso sistema nervoso. A gente tem aqui na região ventral do nosso sistema nervoso, e entre as vértebras que são formadas de osso, a gente tem, então, aí a cartilagem fibrosa, ok? Essa cartilagem fibrosa, ela pode ser observada, né? Você tem aqui um número bastante grande, né? De células próximas umas das outras, né? Células condrócitas,
e uma matriz aqui com essas fibras aqui, lembrando muito aquele tecido conjuntivo que a gente viu anteriormente, então uma quantidade imensa de fibras que pode ser observada aqui com o tricrômio de Gomori, né? Essa coloração. Essa fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, ao contrário das duas últimas cartilagens mais tradicional, né, da cartilagem elástica, da cartilagem hialina, elas não crescem, né, o processo dela, ela não cresce por pericôndrio, é mais por divisões celulares ali localizadas. Esses feixes que a gente consegue visualizar aqui de matriz, elas têm uma orientação irregular entre esses condrócitos, e muitas vezes aqui vão ter esse arranjo paralelo, né? Tem os condrócitos, né, tá aqui do lado, né? E essa orientação dessas fibras vai depender das forças que particularmente vão atuar sobre essa fibrocartilagem, ok? Os discos intervertebrais, como eu falei, né? Os discos também de articulação entre os joelhos, em locais onde os tendões vão se ligar ao osso, a gente tem esse tipo de cartilagem que é muitas vezes envolvida nas questões de desgaste, né? Vai ficando mais velho, você vai tendo desgaste dessas fibrocartilagens, né? Então, é isso, né? Tem o fibrocartilagem, eu vou ter uma localização de tensão, né? Resistência à tensão, tá? Por último, a cartilagem hialina, que é a tua cartilagem mais frequente, também nos anéis aqui da nossa traqueia, no todo o nosso sistema respiratório, né? Brônquios, bronquíolos aqui nas paredes das nossas nas fossas nasais e outras regiões, né? E nas articulações, também nas superfícies articulares dos ossos longos, né? Então, em termos de cartilagem hialina, a gente tem como também na cartilagem, que eu falei para vocês, elástica, a gente tem a presença do pericôndrio, que tem células indiferenciadas, e aqui os condrócitos nas lacunas aqui, né? Nesses espaços, a gente tem os condrócitos, e como características gerais, então, você tem matriz e células com um pouco também de fibras elásticas entre essas células, não tão abundante como numa cartilagem, né, que a gente vê conversando, né, tanto as cartilagens elásticas, né, nas fibrosas, mas a gente ainda observa essa matriz extracelular. Aqui, visualizando bem o pericôndrio na região mais externa, e aqui abaixo já os condrócitos, né, se juntando aqui em características que a gente vai observar com mais detalhe daqui a pouco, chamados grupos isógenos. A cartilagem hialina, como a gente já falou, né, ele vai ter essa cartilagem colágeno do tipo 2, né, que é o tipo das cartilagens, também abundante quantidade de glicosaminoglicanos, né, e a gente consegue, então, identificar muito bem, né, o pericôndrio e os condrócitos aqui no meio, com várias regiões de transição, de diferenciação, né, de condrócitos, né? Então, a gente vê essas células com aspectos de fibroblastos, né, de tecido conjuntivo, né, células mesênquicas mais indiferenciadas que vão se diferenciar nos condroblastos e futuramente condrócitos aqui na tua matriz extracelular. Aqui uma identificação bastante importante, né? A gente tem o pericôndrio, né? Toda essa zona aqui é uma zona de crescimento, né? Onde as células estão no processo de diferenciação, e aqui a gente consegue observar diferenças na matriz extracelular. Vocês veem uma matriz, né, mais basófila, né, uma matriz aqui bem escura, né, com vários condrócitos aqui, várias células já diferenciadas, que a gente chama de um grupo isógeno, né, em A, aqui um grupo isógeno, aqui outro grupo isógeno, e entre esses grupos isógenos a gente tem essa matriz, né, que a gente chama de interterritorial, que ela é menos basófila, mais clara, né, para ver bem na figura. Essa é uma diferenciação. Por quê? Porque as células, como a gente falou um pouquinho antes, as células elas vão se dividindo naquele local ali onde a gente tem essas divisões celulares, então esses são chamados grupos isógenos, tá? Então, qual a função aí desse pericôndrio, como a gente colocou, né? Lá dentro da cartilagem dos grupos isógenos, a gente não tem, né, vascularização, então essa vascularização, nutrição e oxigenação vem do pericôndrio, também onde é feita a eliminação dos metabólitos. Os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos também estão aí no pericôndrio. Novos condroblastos vão surgindo, né, ao longo do tempo do pericôndrio, e essa camada profunda, chamada camada condrogênica, né,
que fica logo assim, como você logo abaixo do pericôndrio, ela vai possuir já células arredondadas que vão originar, então, os condrócitos, né? Vão ser responsáveis por esse crescimento aposicional, né, uma em cima da outra, da cartilagem. E a camada superficial, a gente vai ver, né, aquela mais externa, a gente vai estar composta por tecido conjuntivo denso, né, a gente todas as fibras, né, com fibras colágenas, fibrócitos e fibroblastos. Então, a gente tem essa diferença aqui no pericôndrio, mais externo, algo muito parecido com o tecido conjuntivo propriamente dito denso, né, que a gente viu na aula anterior, e camada profunda já é uma região mais formação, já na diferenciação, uma região mais condrogênica, né, gênese de geração. Aqui, só definindo para vocês que essa divisão celular, né, que ocorre dentro da região onde a gente tem os condrócitos, né, a gente vai ter, né, essa divisão dessas células que vão ficar muito próximas umas das outras, que a gente chama de grupos isógenos, né, iso similar, né, parecido às células, então a gente vê esses grupos isógenos, né. E durante a embriogênese a gente vai ter células mesenquimais, né, que vão se diferenciar em condroblastos, formando esses centros de condrogênese, de geração de condroblastos, e também a gente vai ter aí, em termos de divisão celular, a gente vai ter os grupos isógenos que vão formar, como eu falei para vocês, essa matriz territorial, que fica aqui em volta, e essa matriz um pouco mais clara, que é a chamada matriz interterritorial. O crescimento e a regeneração das cartilagens é um tecido realmente que tem pouca capacidade regenerativa, né, até pela ausência de vasos sanguíneos, de fatores de crescimento, e você vai entendendo os processos de crescimento, esse crescimento intersticiais, né, que são por essas divisões que eu falei para vocês de condrócitos que já existem ali, né, condrócitos pré-existentes, e o crescimento aposicional, que é o mais, vamos dizer assim, mais importante, que é aquele que vem do pericôndrio, né? E como eu falei para vocês, esse crescimento aqui ele só acontece nas duas cartilagens, né? Principalmente na cartilagem hialina, né? E na própria cartilagem elástica, a gente não tem isso naquela cartilagem que eu falei para vocês, a fibrocartilagem, ela não tem pericôndrio, ok? Então, essa célula super especializada, que é o condroblasto, ele vai ser secretor da matriz, dos fibrilos de colágeno, os proteoglicanos e uma proteína, como o próprio nome já diz, a condronectina, ela vai favorecer aí a proliferação e a diferenciação dos condroblastos e do tecido cartilaginoso. Por isso que ela tem esse nome de condronectina, né? Proliferação então, de condroblastos vai levar ao crescimento da cartilagem. O condroblasto é uma célula jovem, o condrócito é uma célula já diferenciada e madura. Teoricamente, realiza menos síntese proteica. Aqui, mais uma vez, a microscopia eletrônica, deixando claro para vocês aqui um grupo isógeno com dois condroblastos, estão vendo aqui, ó, duas células, né, com núcleo, bastante retículo endoplasmático, com síntese de proteína, a região próxima dela é a região aqui de lacuna, né? Essa região toda aqui, então, a gente tem a secreção dessa matriz, né, territorial, tudo que fica em volta aí, entre um e o outro, né? Essa matriz um pouco mais clara, que a gente consegue definir, né, menos eletrondensa, é a matriz entre esses grupos isógenos, que é a matriz interterritorial, ok? Aqui, em relação a patologias ou problemas que a gente tem a famosa, né, hérnia de disco, né? A hérnia de disco, ela muitas vezes é ocasionada por um rompimento desse disco, né? Como eu falei para vocês, região de impacto é uma fibrocartilagem, então se você tem esse rompimento, você tem esse processo aqui de herniação, né, com ataque na região aqui da região do sistema nervoso, isso obviamente leva a uma dor intensa, né? Precisa ter um tratamento cirúrgico, então você pode ter inclusive com a ruptura desse disco, né? E essa ruptura realmente leva a processos inflamatórios com muita dor, que exige aí uma correção, né? Por que isso? Normalmente, o que acontece é que essa região é uma região em que osso com osso, né? Você tem a região de cartilagem para não ter uma vértebra batendo na outra, e a cartilagem faz justamente isso aí, que é essa absorção de impacto, quando ela ocorre de uma forma apropriada, você não tem uma tensão e problemas entre as vértebras, mas quando você tem um rompimento ou quando você tem uma compressão, né,
a partir daqui de desequilíbrio das forças, né? Das forças aí de impacto, você pode levar, então, a essa herniação e essa dor, né, intensa aí a partir desse ataque no sistema nervoso, né? O que pode ser feito contra isso, né? Ou tem se proposto técnicas biotecnológicas, é um implante de cartilagem, né? Você tira a cartilagem de um local da própria pessoa, que é essa tecnologia aí de cartimplante, né? De você mesmo, você tira essa cartilagem ou células precursores de cartilagem, quando você consegue diferenciar em cultura de células e vai fazer uma terapia regenerativa, né? Principalmente no joelho, né? Em pessoas que são atletas de alta desempenho, até mesmo em animais, em equinos, né? Em cavalos, você pode fazer uma injeção de células que você cultiva, né? Na presença de fatores de crescimento necessário para a cartilagem, e aí você pode fazer um transplante. Nos Estados Unidos já é feito, no Brasil também, né? Esse implante de cartilagem. Então, essas células que você retira de uma determinada região, né, as células do próprio paciente, elas são coletadas, amplifica-se, como eu falei, em grande quantidade no laboratório, e aí você faz o reimplante realmente na região lesada, né? Essa célula vem junto, né? Você traz junto com ela também a matriz extracelular, ela tem capacidade de produzir matriz extracelular. E por que isso é importante? Porque, como a gente falou, a cartilagem tem uma baixa capacidade regenerativa, né? Então, você faz uma biópsia, né? Você vai tirar um pedaço de uma região não lesionada, né? Por chamada dessa técnica de artroscopia, e você vai fazer, né? Primeiro, você vai retirar essa biópsia, vai levar para o laboratório, onde vai amplificar, né, esse número de células bastante, e depois você vai fazer uma injeção das células da cartilagem na área com defeito, e isso acaba levando, né, em geral, né, com a diminuição do processo inflamatório, uma proliferação local, beleza? Então, essa era a nossa segunda parte da aula de cartilagem. Espero que vocês tenham entendido, né? Sabendo que tem os 3 tipos de cartilagem, como eles são formados, presença, ausência de peritônio, e também no final, com essa curiosidade, mostrando para vocês que você também pode ter uma capacidade regenerativa a partir de um processo biotecnológico, de crescimento de células em cultura em laboratório, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco aí na aula de osso, ok? Boa sorte para vocês.